1 Reis 4 e 5. Reis 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Elioref e Aías, filhos de Cisa, secretários; Jeosafá, filho de Ailude, cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; e Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abedeá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer em Macais, e em Saalbim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Ezed em Arubote; também este tinha Socó e a toda a terra de Efer; Ben-Abinadab em todo o termo de Dor; tinha este Atafate, filha de Salomão, por mulher; Baana, filho de Ailude; tinha Taanaque, e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jizreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquimião, o filho de Geber, em Ramote de Gileade; tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros e ferrolhos de cobre; Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas em Naftali; também este tomou a Basimate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Uzai, em Asser e em Alote; Jeosafá, filho de Paruá, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus; e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra; eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se. 1 Reis 4, 1 e 20. E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia, 30 coros de flor de farinha, e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, e 20 bois de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas, e os corços, e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira. Desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar, e traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maú. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores,
desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 4, 21-34. 1 Reis 5. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvirá que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono. Ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidonios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares. E ali as desamarrarei, e tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. 1 Reis 5, 1-10. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviava ao Líbano, cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras valiosas, pedras lavradas, para afundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Hirão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. 1 Reis 5, 11-18. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que esteja precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propague em minha palavra.